Vamos começar sabendo como é que é a inspiração de vocês para o personagem. Um autor, ele sempre doa muito da sua personalidade para o personagem principal. Quanto de cada um de vocês existe no Jonathan? O lado mais babaca existe nele, assim, o lado mais egocêntrico está nele. Não sei se dá para ponderar por partes uma porcentagem de cada um, mas acho que tem... Não dá porque é quântico. É, verdade. É quântico. Mas o que, não que é vocês linear. enxergam de vocês nele? Sim, tem 100% de cada um dentro desse personagem, porém de maneira quântica, né? Então não tem como você mensurar em percentual linear. Você consegue visualizar um pouco de cada um quando se conhece pessoalmente, né? Lendo o livro você... Ali. Mas assim, nós trabalhamos com muita cumplicidade para que tenha 100% de maneira quântica. Acho que é o máximo que eu consigo dizer. Acho que é o melhor. Os espelhos no livro, eles são quase um personagem próprio dentro da história. E isso se vê tanto pelo título, quanto o fato da cabeça do Deflector ser um espelho. E para o Jonathan, o seu momento de reflexão se dá quando ele se enxerga, se vê refletido nesse espelho. E o que ele vê e por que ele não gosta? Por que ele decide mudar? É assim, eu, como Kelvin, eu tive muito problema com espelho. Você tá vivendo aquela vida falando, porra, como eu sou foda, eu sou bom, olha como eu sou legal. Daí aparece um espelho e te joga no chão. Olha como que você tá, cara, o espelho diz. Olha tua cara, entende? Ou mesmo tua cara tá de boa aparência, mas você olha dentro dos seus olhos e fala, mentiroso. Seu hipócrita. Então, o espelho tem essa função, entende? A pessoa moralista, acaba de sair do culto da igreja, orou, ferveu, falou em línguas, chega no espelho, lava o rosto, olha, hipócrita, estuprador, seu violento, entendeu? Então, isso é que o espelho faz. E é por isso que o espelho é tão importante na deflexão, na mudança. Tem um momento que ele se olha e ele se vê barbudo, com o cabelo desarrumado, e ele percebe, vocês até comentaram isso, que nesse momento que ele percebe que ele quer ser aceito desse jeito pela sociedade, mas ele se analisa e pensa que não, que as pessoas não vão aceitar ele porque ele não se preocupa com a imagem. Então, como vocês analisam isso? O fato dele, em outro momento, já em seguida, ele se olhar de novo e se ver arrumado, com barba feita, enfim. Tem a intervenção do Deflector, né? O Deflector está ali fazendo. Na realidade, ele está nessa situação, está barbudo, cabeludo, achando que está vivendo uma ideologia e tal. E, de repente, ele se olha no espelho e se vê barbeado, com uma roupa social e se sente bem. E vê que, na verdade, aquilo que ele achou que era viver como um robô era o que ele era de verdade. Ele queria vestir aquelas roupas, ele queria fazer a barba, ele queria se sentir bem, se sentir bonito, sabe? Não tinha que estar vivendo toda aquela besteira de se sentir largado para que firmasse uma identidade, que não se sentisse igual ao executivo que pega o carrinho e vai trabalhar, ou ao promotor de justiça que está em determinado lugar, que está bem arrumado e tal. Não, ele não é se assimilar com essas pessoas que estão bem arrumadas, né? Mas sim se sentir bem daquela forma. E ele realizou isso nesse momento, e o Deflector ajudou ele a realizar isso, que ele não tinha que viver largado, bem mal vestido, para que firmasse a identidade dele, né? Que, na verdade, ele deveria parar de se preocupar com isso. E a figura do Deflector, ela é uma figura física, ela existe, ou ela existe apenas na consciência dos personagens que vão sofrer a deflexão através dele? Ambos. O Deflector, inclusive no pós-fácil, tem uma carta que se chama Carta dos 70 Mil Anos. Ali é bem explícito quem ele é. E o Deflector, ele existe fisicamente, porém, o corpo dele, a mente dele, não trabalha na mesma frequência que a nossa. Ele pode se desmaterializar, se materializar em outro lugar, ele pode invadir o seu sonho, ele pode invadir seu pensamento, ele pode te aterrorizar, ele pode conversar com você. Então, ele se assemelha com o que algumas pessoas acreditam ser espíritos de pessoas desencarnadas, né? Só que também aparece em forma física e tátil, né? Tátil. E em um momento do livro, o Jonathan ele compra e veste uma máscara branca de porcelana.
E ele segue um casal até um palácio, onde ele encontra o Deflexor usando uma máscara espelhada. Esse trecho ele faz referência ao antigo Carnaval de Veneza. Mas qual é a mensagem que esse trecho e o uso das máscaras quer passar? O Carnaval veneziano, ele me fascina. Antigamente, ainda hoje até o próprio Carnaval no Brasil, um pobre e um rico mascarados dividem a mesma pista, né? O assassino e o moralista dividem o mesmo local, e tudo é festa, né? Então eu utilizei Veneza e aquele carnaval acontecendo devido a isso, porque ali todo mundo era igual e ele não se sentiu diferente, né, de todos, porque ele vestiu a máscara e caminhou, e ninguém sabia quem ele era, ele se sentiu camuflado, escondido ali, né? Então foi por esse ponto que eu escolhi Veneza e o carnaval e as máscaras. No livro, Jonathan cita que sua relação com seus amigos Marcos e sua noiva Amy é mentirosa, é apenas uma maneira de suprir sua falta de afeto. Depois da reflexão, ele vê em Marcos todos os seus antigos defeitos, mas a Amy some. Você não ouve. O que ela representa dentro do livro e dentro da vida do Jonathan? Assim, ele vive dentro de uma casa, né, onde ele tem uma noiva e tem um amigo lá, né? Vivem lá com ele. A Amy simplesmente vai para casa dos pais, né? Acho que tem um momento que eu falo que ela vai para casa dos pais e de lá ela não volta mais. E acaba ficando dentro da casa somente o Jonathan e o Marcos. O que o Jonathan faz com o Marcos, cara que antes foi o melhor amigo dele, assim, como irmão, afastar ele, foi... Eu escrevi isso devido a pensar numa figura circular, num círculo. Se você vive dentro de um círculo e não sai dele, você seca e morre. Isso misticamente falando. Você não deve viver coisas circulares, o que a gente pode entender como rotina. Então, se a gente vive uma rotina, a gente vai secar e vai morrer. Isso é uma lei. E o que está acontecendo com o Jonathan é que a borda desse círculo é o Marcos. Ele quer fazer uma coisa diferente? Não, vamos beber. Volta para dentro. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não. Vamos cheirar uma linha. Não, vamos fumar um baseado. E ele não sai. Ele não sai. E a partir do momento que ele fala para o Marcos, vaza, ele já tem a liberdade de sair daquele círculo. Entendeu? Porque pelo respeito que ele tem por essa pessoa, ele não quer dizer, tipo, poxa, cara, eu não quero. Não, vamos beber. Vamos tomar 3 garrafas de uísque. Daí, porra, foda e tudo, né? Então, nesse momento, ele se liberta dessa circunferência que é o Marcos e consegue tomar vida própria, entendeu? Sem ser influenciado por ele. E a relação dele com a noiva? O que era? É muito vazio, extremamente vazio. Ele ficou com ela, como eu digo no segundo capítulo, que ela tem olhos penetrantes e tudo mais, por mera atração estética. Então, ele se atraiu por ela ser muito bonita, mas era uma pessoa que não trazia nada para a vida dele, sabe? E isso ele acabou incomodando muito ele, e ele não deu muita moral para ela e tudo, e ela acabou indo embora. Porque o lugar de reflexão, deflexão e mudança do Jonathan é em um deserto. Qual é a figura do deserto? Na verdade, aí vem o que o Adriano tinha perguntado ali. Ele perguntou sobre como funciona a questão da composição, de como fazer a música, como escrever as letras e tudo mais, né? A gente estava gravando uma música que se chama No One, que é a música que se trata desse capítulo. O Ramon entrou com um mantra. Parecia sabe aquele instrumento aborígene que faz... E ele entrou, no one, no one, no one. E nisso me veio areia de deserto no olho, na hora. Pá, eu viajei naquilo, escrevi o capítulo inteiro em 15 minutos, cara. Esse capítulo eu escrevi em 15 minutos. Foi assim, ó. Por causa do no one dele. Então, isso foi a influência, foi o que a música me trouxe. E, na verdade, anteriormente, esse capítulo acontecia dentro do quarto. Ele dentro do quarto, quebrando as coisas, virando cama. E eu vi no deserto a resposta. Eu vi no deserto exatamente o que eu queria que ele visse em sonho. E foi o que ele viveu em sonho. Tem um capítulo inteiro onde o Jonathan conta como é que era a sua família.
O fato dele ser antissocial, dele viver isolado, isso conta pela relação que ele tinha? Você acha que a relação que ele tinha com a família influenciou nessa personalidade dele? Influencia. Influenciou como influencia o ser humano. Influenciou como influencia. A família é um pilar muito importante. Por isso que eu até falei que o meu objetivo pessoal é ser um bom pai, ser um bom marido. Porque o que você vive dentro de casa quando criança pode ser sufocante, como pode ser libertador. Você pode ter um ambiente familiar que te liberta a ver novos horizontes, a viver novas experiências e vidas e sentir que você é amado quando retorna, ou você pode querer beber na rua até 5 da manhã para não ter que voltar para casa e ver a cara da tua mãe. Então foi exatamente isso que eu coloquei. O Jonathan, muito inteligente essa pergunta. O Jonathan, ele é do jeito que ele é socialmente, inclusive com a namorada, pelo que ele viveu dentro de casa. Por esse terror psicológico, por essa coisa que ele não conseguia sair. Afinal, ele é criança, né? O que é um cara de 14 anos que quer sair de casa e não pode? Não sabe trabalhar, o pai não orienta, a mãe não fala, aqui, vai trabalhar de ajudante na livraria ali. Não vai, não ajuda. Só cobra, moleque vagabundo, entende? E isso vai secando, é a questão do círculo, é um círculo também, vai secando a criança até se tornar um adulto otário, perdido por aí, né? Um babaca, um vagabundo de fato, né? Aquela repetição também é outro mantra, né? A família, vagabundo, 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 pum, nasceu um vagabundo. Nesse mesmo sentido, ele também tem uma relação meio estranha com a religião. Então, isso também é um outro aspecto que influencia, né, em todo esse sentido da vida do Jonathan? Sim, sim. O Jonathan, ele viveu um conflito muito forte em entender o que é Deus através das religiões, né? Então, quando eu falo que ele ia para a igreja arrastado no domingo, né, lambia o cabelo dele, vamos para a igreja, piá. Daí sentava lá, não podia perguntar nada. Mas por que isso? Cala a boca, piá. Quieto, o padre está falando, entende? Esse é o momento, a criança está curiosa. Quer ensinar? Ensina agora, cara. Ensina agora, que ele está curioso. Calaram ele. E assim ele foi ficando cético. Então ele via, assim, o padrasto dele, que eu até brinco lá, que são doses de moral que ele toma, né? Isso é uma alusão. A pessoa tanto pode interpretar como ele toma uma dose de conhaque, ou como ele leu uma passagem da Bíblia e sai com o peito estufado. Porque ambas podem fazer isso. Ambas têm o mesmo efeito. Então o fulano vai lá, toma uma dose de uísque, vira machão, bate na mulher. O cara vai lá, lê uma passagem da Bíblia, se enche o peitão e fala, sou varão, e humilha uma pessoa. É o mesmo efeito. E então essa ambiguidade eu brinco aí, nessa questão. E isso machucou muito o Jonathan e fez ele perder a fé nas religiões.